É, eu aproveitei o ensejo de estar aqui hoje com vocês, porque eu estou, junto com companheiros aqui, eu estou me responsabilizando de coletar algum material com relação à vida do Genival. Porque existem pessoas que estão tomando a iniciativa de escrever um livro. E para escrever um livro da vida do Genival, é interessante porque a vida dele está muito implicitamente ligada à questão sindical, à era Vargas, à história de Volta Redonda. Então, na verdade, a biografia do Genival vai ser uma aula de história, um retrato da história aqui do Brasil e de Volta Redonda. E esse trabalho biográfico é um trabalho que demanda muita coleta de dados. Nós encontramos recentemente, nos arquivos da Cúria Diocesana, algumas cartas datilografadas e assinadas pelo companheiro e algumas cartas escritas a punho pelo Genival, endereçado ao senhor. E essa carta pedia pela família. Isso. Aquele povo correio. Eu fui lá no hospital, mas estava os soldados não proibiram isso. Pois é. Nessa ocasião, como é que o companheiro se sentiu recebendo uma carta de ajuda? E como é que o companheiro se dedicou para aqueles que estavam presos lá dentro, naquele momento? Como é que o companheiro se sentiu diante da responsabilidade de socorrer companheiros? Primeiro é o seguinte, é o direito humano da pessoa humana ser livre e ter sua expressão. O único pecado do Genival era usar a liberdade de direitos que ele tinha como criatura humana. Agora, nós ainda carregamos mais um outro motivo religioso. A gente vê na Bíblia, quando Caim matou Abel, a pergunta foi essa: onde está teu irmão? E quando vi Genival no hospital, foi essa pergunta que me foi feita na consciência: onde está teu irmão? Está no leito de enfermidade, em cima da cama, sofrendo a tentativa até mesmo contra a sua própria vida. Isso aí me animou e fui lá normalmente para ver o que é que da minha parte podia fazer. O fato é que nessa ocasião, companheiro, você expôs a sua própria vida, né? Foi muito cerceado, muito... Ali o problema é que quando o Genival me fez aquele bilhetinho, eu digo, olha, tem duas maneiras de agir. Uma denúncia em todas as igrejas, diante do fato, enfrentando o fato, ou ele pessoalmente lá, para conversar com ele, para ver se dava denúncia. Foi quando eu falei com ele, ele tomou conhecimento que eu estava disposto a fazer denúncia, isso é um caminho. Não sei que no bilhetezinho que ele me fez, disse, não, é esse o caminho. O que não mostra a coragem do homem, despedaçado em cima da cama, então ele dizer, pode provocar. Porque na carta, você citou um ponto muito importante. Na carta escrita à mão pelo Genival, ele coloca que estava disposto a denunciar seus algozes nominalmente. Isso me chamou muito a atenção, né? Porque mesmo arrasado pelas consequências do que sofreu lá dentro, ele ainda estava disposto a denunciar seus algozes. O senhor recorda se isso foi o único prisioneiro disposto a denunciar os próprios torturadores? Genival foi o único ou teve outros também? Olha, isso para mim mostra assim uma coragem exemplar. Um homem que, convencido dos seus direitos e da injustiça que estava fazendo, ele, diante da ameaça, até mesmo aquilo que faz medo, arma, farda, tudo isso, ele não tinha medo de denunciar os próprios torturadores. Isso aí era, como quem diz, quiser me mate, mas a verdade é essa. Eu acho que essa coragem fica marcada na vida dele para todos nós. Não só para os
os metalúrgicos, os operários, mas a toda a criatura humana, que tem coragem de firmar e abrir a verdade, a busca da verdade. E quem vai à busca da verdade, a gente tem que esperar a libertação. Me vi diante de uma carta, levei essa carta para o Genival, tive uma surpresa maior ainda, porque ele não via essa carta há 41 anos, quase que eu mato o companheiro. Eu fiquei até hoje, né? Emocionado. Até hoje. Foi no dia 15, né? Foi, por aí. 14. Um dia antes do jogo do Brasil. Aí você me mostrou, eu fiquei assim, passado, porque eu não sabia que existia, que mais existia aquela carta, né? Para mim aquilo foi dado sumiço, porque nós vivíamos numa época de tudo quanto era documento a gente tinha que trazer escondido ou destruir, né? Muitos documentos que eu tinha foram destruídos na minha casa, pela minha mulher, pelos meus vizinhos, meus amigos. E esses bilhetes eu não tinha noção de que ainda ia aparecer. Então, quando ele me veio com aquilo, e eu mandando uma carta para o Dom Valdir, que hoje eu considero e tenho o maior respeito, e o maior carinho, e o maior cuidado, eu tenho ele como meu irmão, eu tenho ele como o meu anjo da guarda. Isso eu falo para todo mundo, em todas as horas que eu comento isso, fico emocionado. Por quê? Porque eu não esperava de encontrar ainda um documento desse. Então me surpreendeu muito, eu fiquei... E cada vez mais eu venho concretizar isso. E medo, eu nunca tive medo. Eu sempre tive coragem. E aqueles apelos que eu fiz naquele bilhete são verdadeiros. E o exemplo está aí, a minha família não dei o melhor para meus filhos porque não tive oportunidade. Hoje estou com a família toda criada, mas eles sabem e reconhecem o sacrifício. Com certeza. E tem a consideração que eu tenho pela família, e reconhecendo o trabalho dele, desde quando ele veio em Volta Redonda, eu acompanhei todo o trabalho dele, e hoje está aí com 87 anos, ainda disposto a todo o trabalho, enfrentando todos os problemas da vida, e está aí junto com a gente, caminhando, enfrentando todas as dificuldades. Ô Genival, você sabe que cada história tem os seus pormenores, né? Que a gente geralmente não consegue observar de imediato. Essa questão dessas cartas, ainda insistindo nela um pouco, quem é que levava essas cartas? Aí é um fato assim, só, mas que nós já sabemos até por historinhas, né? Aí que o preso, quando ele não escreve na parede, ele descobre sempre um meio para mandar a sua mensagem. Então eu usava aqueles sentinelas que ficavam na porta do cubículo, eu usava eles. Na inocência deles, com o meu intuito de botar para fora todos aqueles problemas que estavam existindo, eu usava a inocência deles, né? Eles inocentes, e faziam esse transporte desses recados, desses bilhetes. A minha roupa suja eu juntava e mandava para minha família. Com eles levavam aquilo escondido, guardado, em segredo. Não era... É verdade que um desses mensageiros sofreu retaliação? Esse mensageiro, 2 deles foram levados à minha presença, são uma careação, e eu fiquei com dó dos garotos. Que os garotos estavam arrebentados, que eles castigaram os garotos, porque eles pegaram um desses bilhetes e foi pego por eles, pelos os oficiais lá do quartel. Então, eu sabia do risco que eles corriam, mas eu não tinha outro meio. Eu não tinha outro meio de fazer. Eu estava incomunicado, passei mais de 3 meses incomunicado, recebendo as burdoadas, né? Todo tipo de tortura. Filhos de operários que trabalhavam comigo,
que trabalhavam na usina comigo, trabalharam comigo, chegavam para mim por capuz e pedindo perdão, pedindo desculpas que eles estavam fazendo aquilo, botavam o capuz para mim, pela tortura, botavam aqui, pedindo desculpa, pedindo perdão por estar fazendo aquilo, porque eles estavam cumprindo uma ordem. Eu não, quem sou eu para perdoar? Mas sempre disse para ele, não, meu filho, pode fazer isso aí, porque eu sei que você está cumprindo ordem, é o dever que você está cumprindo. Mas foram casos, fatos assim, como esse, foram várias vezes, que foram mais de 90 dias que... Eu é que peço desculpa aos companheiros, está relembrando de fatos assim, tão duros, né, e emocionantes, mas é um legado que a gente vai ter que deixar para a história. Okay? De antemão, eu já agradeço os depoimentos do companheiro Valdir, do companheiro Genival. Okay? E vamos ver o que a gente pode deixar para as futuras gerações. Né? É isso.